Sabe, a gente vive um paradoxo muito curioso, não acha? Como assim? Estamos mais conectados do que nunca, com todo tipo de ferramenta para se comunicar na palma da mão, mas a questão que fica é: será que a gente está se comunicando melhor por causa disso? Ah, sim, totalmente. A nossa análise hoje mergulha exatamente aí, nessa ponte entre o silêncio, a comunicação e o nosso direito e talvez até o nosso dever de se expressar. Exato. E o material que a gente está usando como base faz uma costura bem inusitada. Começa lá na filosofia antiga, com Plotino, sabe? Sei. Aí atravessa o século XX, com pensadores como Ortega y Gasset e Hannah Arendt, e aterrissa de pé no direito constitucional brasileiro. Então, a nossa missão aqui é tentar entender como o silêncio, que a gente geralmente vê como ausência, né? Como um espaço vazio, Aham. pode ser, na verdade, na forma de conhecimento. E como isso se amarra na responsabilidade que é gigantesca que a gente carrega. Quando decide falar, quando coloca a voz no mundo. Ok, vamos mergulhar nisso. É uma jornada que sai, assim, do lugar mais íntimo da nossa reflexão interna e vai até as consequências públicas, políticas da liberdade de expressão. A ideia é conectar os pontos entre o pensar, o falar e, no fim das contas, o agir. Vamos lá. A primeira ideia do nosso material já chega quebrando uma expectativa. Vem de um filósofo, Plotino, e diz que o silêncio é o estágio mais elevado do conhecimento. É bem contraintuitivo. Totalmente. Eu sempre associei conhecimento com falar, com debater, escrever. De onde vem essa ideia de que o saber supremo é silencioso? Olha, essa ideia vem da noção de que a verdade mais profunda, aquilo que Plotino chamava de o um, a origem de tudo, é tão completa, tão unificada, que a linguagem, com suas palavras, suas divisões, ela simplesmente não consegue capturar. É maior que as palavras. Exato. É uma experiência que transcende a fala. Mas, trazendo para um plano mais prático, o que é fascinante é como isso vira a nossa percepção de cabeça para baixo. O texto contrapõe a ideia de silêncio como um vácuo, com a visão filosófica do silêncio como plenitude. Não é um silêncio vazio. Não. É um silêncio cheio de significado. Entendi. Não é sobre não ter nada a dizer, mas sobre entender algo tão bem que as palavras se tornam, sei lá, insuficientes ou até desnecessárias. E é aqui que fica bem interessante, porque isso tem uma aplicação muito concreta hoje, né? Com certeza. Pensa na cultura do hot take, da resposta imediata nas redes sociais. A gente se arrepende de um tweet, de uma mensagem de WhatsApp que mandou no calor do momento. A ideia de Plotino seria, então, que a sabedoria é justamente criar esse espaço de silêncio antes da reação. Exatamente essa é a aplicação. O texto aponta que ser sábio é muitas vezes saber quando calar. E esse silêncio não é passividade, é um processo ativo, é reflexão. Certo. É ele que permite que as nossas palavras, quando finalmente saem, sejam mais prudentes, mais coerentes. O texto que usamos como base até organiza isso em 3 tipos de silêncio para a gente entender melhor. E quais são eles? O primeiro é o mais básico. O silêncio como ausência de som, a falta de barulho. O segundo é o da apreciação estética. Sabe quando você está diante de uma paisagem incrível e simplesmente não tem o que dizer? As palavras iriam empobrecer o momento. Sei. E o terceiro, imagino que seja o mais profundo. Sim, é o da experiência transcendente. É o silêncio da meditação, da reflexão profunda sobre a vida. E o ponto crucial é que esse silêncio todo não é inimigo da comunicação. Pelo contrário, Ele é a preparação. é a sala de preparação. Num debate de ideias, por exemplo, é a reflexão silenciosa que permite organizar os pensamentos, construir um raciocínio sólido, é o que diferencia uma reação de impulso de uma resposta inteligente. Gostei dessa distinção. O silêncio como um filtro de qualidade para as nossas próprias ideias. E isso nos leva naturalmente do silêncio para a fala. Isso. Linguagem é a nossa ferramenta para construir pontes, resolver conflitos. E hoje essa ferramenta é amplificada por meios de comunicação cada vez mais poderosos. Sim, e a fonte faz uma distinção útil entre os meios individuais, tipo uma ligação, e os de massa, como a internet, a TV,
que falam com milhões de uma vez. A tecnologia encurtou o mundo, né? A informação viaja na velocidade da luz. Isso é incrível, mas Tem um efeito colateral, tem um efeito colateral. que seria a padronização. Todo mundo vendo a mesma série, ouvindo a mesma música. Exato. E quando a cultura se torna tão uniforme, o risco, segundo alguns pensadores, é que a gente comece a perder a nossa individualidade. E é aí que entra o filósofo espanhol José Ortega y Gasset, com o conceito de sociedade de massa e a figura do homem-massa. Peraí, homem-massa soa um pouco pejorativo, não? Como se quem segue a maioria fosse inferior? Era essa a intenção? Sua pergunta é ótima porque toca no ponto central. A crítica de Ortega y Gasset não é um elitismo, do tipo sou melhor que a maioria. A preocupação dele é com a perda do pensamento crítico individual. Ah, entendi. O homem-massa, para ele, não é definido pela classe social, mas por um estado de espírito. É o indivíduo que não se baseia nas próprias reflexões, mas que prefere, sabe, flutuar na correnteza, fazendo o que todo mundo faz. A prioridade é se encaixar. A conformidade, não a autenticidade. É como terceirizar o próprio pensamento para se sentir parte do grupo. Isso. E a partir daí, o texto avança para uma ideia ainda mais preocupante, a de massa de manobra. Ok. Aqui, o grupo não está só seguindo uma tendência. Ele está sendo ativamente direcionado por uma ideologia, uma narrativa criada por outros. Pela mídia, por um político, por um algoritmo. A pessoa age em uníssono com milhares, mas muitas vezes servindo a um propósito que ela mesma não entende por completo. Puxa, isso é muito atual. Pensa em como uma hashtag viraliza. Muitas vezes as pessoas compartilham sem nem ler a matéria, sem entender o contexto todo. Elas participam de um movimento, agem juntas, mas sem aquela reflexão individual que o silêncio de Plotino incentivaria. É um exemplo perfeito de massa de manobra. Exatamente. E é por causa desse perigo que o direito à liberdade de expressão se torna tão vital. Se as pessoas não podem pensar e falar por si mesmas, elas correm o risco de se tornarem apenas ecos de outras vozes, peças no tabuleiro de outra pessoa. A liberdade de expressão, então, é a principal ferramenta contra a manipulação em massa. O direito de manifestar o que se pensa sem medo, garantido por documentos como a Declaração Universal dos Direitos Humanos e, claro, a nossa Constituição. Sim, o artigo 5º é bem direto, né? É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E essa parte final, sendo vedado o anonimato, já é a chave de tudo. Ela nos diz que essa liberdade não é um vale-tudo. Ela tem um preço. Vem com uma etiqueta de preço, a responsabilidade. Você pode dizer, mas tem que assinar embaixo do que disse. Então não é um direito absoluto, um cheque em branco, de forma alguma. Os limites são éticos e legais, o material que a gente analisou é claro. Você não pode usar sua liberdade de expressão para caluniar, para espalhar mentiras que destroem a reputação de alguém. Não pode usar para incitar o ódio. A sua liberdade termina onde o direito do outro começa. Tem uma citação de Mahatma Gandhi no texto que resume isso perfeitamente. Ele diz algo como: é ainda mais injusto que uma pessoa ceda às próprias paixões animalescas e fuja às consequências dos próprios atos. É muito forte essa frase. Fugir das consequências do que falamos é uma injustiça. É uma citação poderosa porque conecta fala, ação e consequência. É por isso que regimes autoritários miram primeiro na liberdade de expressão. Porque um povo que debate, que critica, que troca ideias livremente, é um povo mais difícil de controlar. Claro. O diálogo aberto ameaça o poder centralizado. Se a gente pensar no objetivo da nossa Constituição, lá no artigo 3º, que é construir uma sociedade livre, justa e solidária, fica claro que esse projeto depende totalmente da livre troca de ideias. Sem isso, a engrenagem não gira. Ok. O caminho que a gente percorreu até aqui é fascinante. Começamos no silêncio como o berço da sabedoria, passamos pelo barulho da comunicação em massa, o risco de virar esse homem massa, e chegamos na liberdade de expressão como um direito que exige responsabilidade. Mas como a gente amarra tudo isso? Acho que a Hannah Arendt ajuda a fechar esse ciclo. Exato.
Ela entra com uma ideia que eu acho ao mesmo tempo simples e assustadora. A de que as nossas ações, e aqui cada palavra que dizemos é uma ação, são por natureza imprevisíveis e irreversíveis. Isso, imprevisíveis porque a gente nunca sabe de verdade o efeito dominó que uma palavra vai causar. Você fala algo e essa fala ganha vida própria. Aham. E irreversíveis porque, uma vez dito, tá dito. Não dá para apertar delete no mundo real. Isso me lembra daquele pânico de apertar enviar num e-mail importante. É um pouco assustador. É assustador, mas também é o que dá peso e significado à nossa existência, né? Arendt nos força a encarar a seriedade do que fazemos. Cada palavra, cada post, cada comentário é uma pequena pedra que a gente joga no lago do mundo e as ondulações se espalham. E essa noção de responsabilidade é o que nos torna agentes morais. Exatamente, não somos só seres que reagem. Somos seres que agem, que iniciam coisas novas no mundo. E essa ideia de que toda escolha tem um peso, de que somos responsáveis, não é só dela, certo? Não, de forma alguma. O que é fascinante é como diferentes tradições de pensamento chegam a conclusões parecidas. Para os gregos, como Aristóteles, a sabedoria prática era justamente a capacidade de tomar decisões pensando no bem da comunidade. Certo. E muito depois, o existencialismo de Jean-Paul Sartre diria que estamos condenados a ser livres, ou seja, não podemos escapar da necessidade de escolher. Até o nosso silêncio é uma escolha. Puxa. Cada decisão nossa ajuda a definir que tipo de mundo estamos construindo. Isso nos coloca no centro do palco, com um baita holofote em cima. Não dá para se esconder na multidão do homem-massa e dizer, eu só estava seguindo o fluxo. E o texto conclui com uma provocação de Nietzsche. Torna-te quem tu és. Ama essa frase. À primeira vista, parece uma frase de autoajuda. Mas vindo depois de tudo isso, ela ganha um peso enorme. Exatamente. Não é um convite para se encontrar como se existisse um eu verdadeiro escondido. É um comando. É um chamado para construir ativamente quem você é, através das suas escolhas, das suas palavras. É assumir as rédeas. É assumir as rédeas e a responsabilidade. É o ato final de sair da condição de massa de manobra para se tornar autor ou autora da própria história. Uau, que trajetória. Do silêncio profundo como ferramenta para a sabedoria, passando pela cacofonia da comunicação moderna, até a liberdade de expressão como um poder que exige uma responsabilidade imensa, o peso de cada palavra, de cada silêncio. Sim, e acho que isso nos deixa com uma reflexão final, que se constrói sobre tudo que discutimos, né? Se cada palavra que a gente diz é uma ação irreversível, e se o silêncio é a nossa melhor ferramenta para a prudência, a questão que fica é: como podemos usar tanto o nosso silêncio quanto a nossa fala, não apenas para expressar quem já somos, mas para construir ativamente a sociedade livre, justa e solidária, que a nossa própria lei sonha em ser? Como, na prática, a gente transforma a reflexão em ação consciente?